Amém. Apocalipse, capítulo 21, versículo 5 diz: E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Palavras verdadeiras e fiéis do nosso Deus, que Ele faz novas todas as coisas. Uma característica do nosso Deus é fazer tudo novo. Céus novos, nova criatura, né? Nova vida, caminhos novos. O nosso Deus faz tudo inédito. O nosso Deus faz tudo diferente. É uma característica do nosso Deus, fazer tudo diferente. Deus faz coisas semelhantes. Nós fomos feitos à semelhança de Deus, mas tudo que Deus criou tem diferenças. Tudo tem diferenças. Não existe nada sobre a face da terra que seja exatamente igual, 100% igual. Sempre há uma ou muitas diferenças. Por quê? Porque esse é um propósito de Deus. O propósito de Deus é usar as diferenças. Não há um só ser humano exatamente igual. Mesmo os gêmeos univitelínicos são diferentes e muito diferentes. Não há nada igual na natureza. Se você analisar a fauna, a flora, os animais, sempre vai haver uma diferença, porque o nosso Deus faz tudo diferente. Há um só caminho, o caminho para a salvação. Não há nada igual que leve a Deus. É um caminho diferente, um caminho que trilha aquele que crê no Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador das vidas. Deus faz tudo diferente, porque o uso das diferenças é que traz o crescimento. O uso das diferenças é que traz prosperidade, traz mudanças, traz transformações e trazem bênçãos. Entenda, irmãos? O nosso Deus, para começar, Ele é diferente. Ele é o único Deus verdadeiro. Os demais são falsos deuses. Só há um Deus verdadeiro. Só há um Deus que criou tudo. E o nosso Deus é diferente. Para começar, Ele é trino. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Os três são tão unidos que são um só, né? Mas Ele é trino. Deus tem todo o poder, Ele é diferente. Os outros deuses não têm poder algum, a não ser o poder de enganar muitas pessoas, né? E o nosso Deus é movido por amor. Ele faz tudo por amor. Ele enviou o seu único Filho em sacrifício para nos salvar, por amor a nós, que fomos criaturas de Deus, e aqueles que aceitam o Senhor Jesus foram transformados de criaturas em filhos de Deus. Criou tudo com diferenças. Nós só existimos porque somos diferentes. Fala para o seu irmão do lado: você só existe porque você é diferente. Porque Deus não faz nada igual. Se tivesse um Antônio igual ao Antônio ali, Deus deletaria um, nem criaria esse outro um. Porque Deus faz tudo diferente. Não existe um ser humano igual ao outro sobre a face da terra, porque Deus faz tudo diferente. Deus trará revelações diferentes para nós. Deus cria céus e terras diferentes para que nós habitemos, uma aliança diferente, um espírito novo diferente, um coração novo diferente, uma nova criatura totalmente diferente da criatura anterior, novas línguas e uma vida e mente diferentes. Entenda, irmãos, essa é a direção de Deus, essa característica do Senhor. Ele faz tudo diferente. Mesmo os milagres de cura, há uma diferença. Ele pode curar. O Senhor Jesus, Ele nos deu o exemplo. Ele curou 4 cegos, está descrito nas Escrituras, nos Evangelhos. E os 4 foram com maneiras diferentes.
E mesmo que ele use o mesmo método, sempre haverá um detalhe diferente, porque o nosso Deus é diferente e ele faz tudo diferente. E aqui vejam um exemplo, João capítulo 1, versículo 43. Esse culto é um culto diferente. A palavra que você mais vai ouvir durante esse culto é a palavra diferente ou diferença. Amém, povo de Deus? Você nunca ouviu um culto com tantas vezes proferida a palavra diferente ou diferença? Aguarde. João capítulo 1, versículo 43 diz: no dia seguinte quis Jesus ir a Galiléia, e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaída, ou Betsaida, cidade de André e de Pedro. O Senhor chamava os seus primeiros discípulos aqui. Alguns eram da mesma cidade, outros tinham a mesma profissão, alguns eram até irmãos, mas eram 12 pessoas totalmente diferentes, com características, caráter e muitas coisas diferentes. Por que Deus faz isso? Porque Deus chama pessoas diferentes para usar as diferenças das pessoas. Porque se você não fizer diferente, fizer tudo igual, as coisas não saem do lugar. Você sempre vai ter o mesmo resultado. Porque as diferenças trazem crescimento, trazem prosperidade. Denominações, tem muita gente que critica, por que igreja de crente tem tantas placas, tantas denominações? Porque denominações diferentes trazem crescimento ao evangelho. Se uma igreja for igual a outra, não tem razão para ela ser criada. Tem que haver uma diferença, e o uso dessa diferença é que vai trazer o crescimento ao evangelho. Para crescer, prosperar, ter bênçãos que nunca teve, ouça, veja e use as diferenças, irmãos. Porque Deus colocou diferenças em nós, para que nós usássemos. Irmãos, só há uma coisa que nós devemos tentar ser igual, mas não vamos conseguir, vamos só tentar, é sermos imitadores de Cristo. As atitudes, os planos, mas sempre vai haver uma diferença. Para começar, a diferença maior é você. Há uma distância enorme entre o Senhor e nós, em termos de caráter, em termos de santidade, mas é a direção. Ser imitador de Cristo é tomar uma direção de procurar agir como Cristo, mas sempre vai haver diferença. Para começar, vai ter uma diferença do local, vai ter uma diferença do momento, né? Você está 2013 anos adiante, então vai haver diferenças. Então, quem vê a diferença e age diferente, ele serve a Deus, porque é o propósito de Deus, ele prospera, ele cresce. Você quer um exemplo? Campeões desse mundo, vencedores desse mundo, aqueles que conquistam as medalhas de ouro. Para começar, a medalha é diferente, né? Porque eles fazem diferente. Eles fizeram diferente de todos os demais competidores. Fizeram talvez um treinamento diferente, um empenho diferente, ou usaram a sua diferença. Por isso chegaram em primeiro, por isso são campeões, porque eles usaram a sua diferença. Entendam? Usando diferenças, nós geramos uma diferença sobre os demais. Né? Nós não ficamos na mesma situação. Entendam, irmãos? É isso que Deus quer, e é por isso que Deus colocou diferenças em nós, em tudo na natureza. Um bom líder é aquele que completa a sua equipe usando as diferenças entre as pessoas. Se colocar pessoas iguais, exatamente iguais, dentro de um grupo, dentro de uma equipe, você está perdendo tempo, você está desprezando oportunidades. A diferença que havia, a primeira diferença que salta aos nossos olhos, que havia nos discípulos do Senhor Jesus, era de imediato aceitar o chamado do Senhor. Quando o Senhor dizia, segue-me, os que eram e tinham uma diferença para seguir o Senhor, ser discípulos do Senhor, obedeciam de imediato. Deus criou e permitiu essa igreja
para fazer algo diferente. Nós só existimos porque somos diferentes, né? Porque se não fôssemos, não teria necessidade da nossa existência. Deus tem um propósito para cada coisa. E diz o propósito de Deus é que todos, agindo segundo a sua direção, complete o processo todo. Se cada um usar a sua diferença, tudo vai crescer, tudo vai prosperar, tudo vai melhorar. Mas se não usar, vai ficar tudo estagnado, tudo parado, paralisado. Aqui em João 1,45 diz: Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Filipe chamou a Natanael e disse: achamos alguém diferente, prega diferente, anda diferente, fala diferente, né? Achamos o Messias, que falou Moisés e os profetas, né? Quando você achar pessoas, quando você achar revelações, quando você achar chaves, estratégias diferentes, faça aqui como fez o Filipe, compartilhe, para que as pessoas possam usar essas diferenças e terem bênção sobre as suas vidas. Distribua. Esse negócio, eu achei algo diferente, vou guardar só para mim. Irmãos, essa é uma péssima diferença que só está na direção do inimigo. Distribua, abençoe, ame. O Senhor Jesus ensinou tudo diferente. Imagine, irmão, orar pelo inimigo, aquela pessoa que te persegue, que te prejudica, que comete injustiça contra você, você tem que perdoar e tem que orar por ela. Você tem que dar outra face, irmão, tudo diferente, né? O que o mundo fazia normal é a pessoa te bater numa face e você pula no pescoço dela, não é isso? Mas com o Senhor é diferente, irmãos. Você dá outra face. Alguém te pede a túnica, você entrega junto à capa. O Senhor nos ensinou a renunciar, Ele fez tudo diferente. As pessoas vinham para conquistar, para levar vantagem. O Senhor nos ensinou a abrir mão, a abençoar o próximo, amar o próximo como a nós mesmos. E não querer passar na frente do próximo, ou não querer pisar em cima do próximo para crescer. A direção do Senhor é diferente, você tem que amar, você tem que vibrar com o sucesso do próximo, como se fosse o seu sucesso. Essa é a direção de Deus, é uma atitude diferente, né? Muitos pensavam que precisavam fazer grandes sacrifícios para ser salvos. Com Deus é diferente, é só crer. É só crer em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador e há uma atitude de demonstrar que você crê se batizando. Então entenda, irmãos, com Deus é tudo diferente. O Senhor Jesus, quando Ele veio aqui, Ele fez tudo diferente. Eles esperavam um Messias, um libertador, um guerreiro. E Ele fez uma obra fantástica, mas fez tudo diferente. O nosso Deus é um Deus que faz tudo diferente, irmãos. Nos fez, colocou diferenças em nós. Para quê? Para que nós usássemos a nossa diferença, irmão. Não adianta eu querer fazer o que um irmão faz, o outro irmão faz. Não adianta eu querer fazer o que outra igreja faz, outra igreja faz. Não, vai ter diferença, irmão. Vai ter e essa diferença é o propósito de Deus, porque essa diferença é que vai trazer o crescimento, que vai trazer a vitória. Um campeão não é aquele que faz tudo igual, é aquele que faz diferente. Para começar, ele chega numa posição diferente, ele chega em primeiro lugar sempre. Uma pessoa de sucesso também. Entenda, irmãos, e não fazer o mesmo que não vai sair do lugar. Então o Senhor, aqui, o Filipe chamou a Natanael e compartilhou com ele aquilo que ele tinha recebido de diferente, né? Que achou o Messias. Então procure revelações, e quando você estiver lendo a Bíblia, procure revelações diferentes, não que seja uma revelação estrondosa, mas aquele que vai falar diretamente à sua necessidade. Então procure ver o que ninguém viu, ver diferente, e revele a diferença, use a diferença para crescer, irmãos, para crescer. Se todos virem e fizerem do mesmo jeito, não haverá crescimento. E veja aqui no versículo 46, disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré?
Disse-lhe Filipe: vem e vê. O Filipe aqui quase perdeu a maior oportunidade da sua vida, né? O Natanael, né? Quase perdeu a maior oportunidade da sua vida, o Natanael, porque ele não via diferença entre as pessoas de Nazaré. Ele falou: pode vir alguém bom lá de Nazaré, né? Tinha uma certa rivalidade, porque ele não viu a diferença que havia no Senhor. Então ele rotulava todo mundo em Nazaré como igual, né? Pecador, sei lá qual o conceito que ele tinha. Irmãos, isso, achar que todos são iguais, é preconceito, irmão. É preconceito e traz perdas. Não se precipite, analise as diferenças antes de concluir e antes de descartar, irmãos. Entendam, nós só existimos porque somos diferentes. Se não fosse a sua diferença, Deus não te criaria. Porque Deus não faz nada igual. Deus pode fazer igual, mas é um propósito dele fazer diferente para usar as diferenças. Entenda, irmão, sempre vai haver... pastor, o senhor está trazendo a mesma mensagem que o senhor trouxe em 2011. Não, essa mensagem tem diferenças. Tem diferenças, né? Tem diferença nas pessoas que estão ouvindo, tem diferenças em mim que evoluí alguma coisa, tem diferenças, né? E na mensagem, na revelação do Senhor. E o versículo 47 diz: Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, né? O Senhor agiu diferente, ele não repreendeu o Natanael, porque Natanael falou: pode vir alguma coisa boa de Nazaré. O Senhor não o repreendeu, o Senhor elogiou, apesar da precipitação e da crítica que ele fez aos nazarenos, né? O Senhor não viu maldade nele e destacou essa boa diferença que havia nele. Irmãos, vendo as Escrituras de uma forma diferente, concluímos que Natanael, né, o Senhor mudou o nome, colocou um nome diferente nele, o nome de Bartolomeu. E Bartolomeu foi um discípulo discreto. Talvez a discrição seria a diferença de Bartolomeu. Então, tem alguns que apareceram mais, né? Tinha alguns que eram mais fiéis, que estavam mais próximos. O Senhor sempre o levava nas situações especiais, Pedro, Tiago e João. Tinha um que duvidava, tinha um que ia trair o Senhor. Todos diferentes, irmãos. Mas o uso das diferenças é que trouxe o crescimento, né? É que trouxe a conclusão da obra. Entendo, irmãos, né? Muitas vezes você ser discreto é uma ótima diferença. Muitas vezes você se mostrar também é uma boa diferença. Porque Deus criou um para ser discreto, o outro para aparecer mais. E você tem que identificar aquela diferença que Deus colocou em você e usá-la. Usá-la em benefício da obra e em benefício da sua vida, da sua prosperidade. Não adianta, irmãos. Nós temos que ser imitadores de Cristo e nada, procurar imitar Cristo e nada mais. Às vezes, vamos imitar o fulano tal, para ver se as coisas vão. Vamos imitar lá na empresa, vamos imitar isso, vamos imitar a igreja. Não, irmãos. Cada uma tem uma diferença e a sabedoria é identificar essa diferença e usar essa diferença. Talvez os caminhos não sejam tão fáceis, talvez o sucesso não seja tão estrondoso, mas vai ser a contribuição para todo o processo. É esse o propósito de Deus que nós temos que estar enxergando, irmãos. Então, o João 1, 48 e 49 disse-lhe Natanael: de onde me conhecesses tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Irmãos, o Senhor viu Natanael orando debaixo da figueira, né? Uma atitude diferente. E o Senhor, Ele sempre presta atenção quando nós estamos orando. A oração nos aproxima de Deus,
Mas a oração tem que ser feita da maneira certa. Não é, hoje de manhã nós falamos sobre a oração abominável. Aquela pessoa que vive pecando e fica orando a Deus. É um cara de pau, né? Isso traz a ira do Senhor. Deus abomina. Deus falou pro Jeremias: Jeremias, não ora por esse povo, Jeremias. Você está orando para um povo que está fazendo tudo errado. Eles têm que me obedecer. Eles estão adorando a rainha dos céus aí. Tem muita gente, irmão, que adora um pedaço de pau, um pedaço de gesso, adora uma entidade qualquer, e depois, quando as coisas apertam, pede para Deus. Deus quer ver obediência, e obedecer é muito mais importante do que orar. Até falamos que tem religiões e tem povos que oram o dia todo, oram com uma carga de oração que nenhum outro faz, mas oram para um Deus errado, um Deus que não é verdadeiro, um Deus que não é vivo, um Deus que não responde. Então, o que adianta essa oração? A oração tem que ser feita com sabedoria. Quem é o Deus que faz milagres? Quem é o Deus que criou o céu, a terra, todo o universo? Quem é o Deus que pode chamar a existência aquilo que não existe? Então, é a esse Deus e mais ninguém eu vou orar. Porque tem alguns que pensam: eu vou orar para o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, vou orar para o Deus não sei o que lá, vou orar para o Manezinho, vou orar para a Joaninha, e vou orar para... Ela pensa que algum deles vai me responder. Não vai ter resposta nenhuma, sabe por quê? Porque aquele que faz isso, ele não crê em ninguém, ele duvida de todos. Mas quem crê em Deus, ora só a Deus, em nome do Senhor Jesus. Tem um roteiro para orar. É claro que tem um roteiro para orar, nós temos que orar de acordo com a palavra de Deus, mas nós temos que usar a boa diferença na oração. Porque você tem necessidades que o seu irmão do lado não tem. Então ele vai orar com pedido diferente, ele vai orar, tem coisas a serem corrigidas que o fulano do lado não tem. Então tem que haver uma diferença sua na oração. Mas a oração tem um padrão. Dentro do padrão, dentro do encaixe, dentro da palavra de Deus, porque o pastor pregou para fazer tudo diferente, então vou fazer diferente da palavra. Não, saiu da palavra, se perde, né? Tem muitos que saem da palavra e querem bênçãos, estão perdidos, né? Não que nós sejamos especiais, não. Deus dá oportunidade a todos, mas nós só fizemos algo diferente. Nós aceitamos o Senhor. Nós decidimos crer incondicionalmente só no Senhor. Entende? A oração nos aproxima de Deus, mas ore de acordo com a palavra e use a sua boa diferença, porque a diferença foi nos dada para usarmos ela, né? Em função das palavras do Senhor e da reação de Natanael, a reação de Natanael ela foi diferente. Ele falou: tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. Talvez debaixo daquela figueira ele estivesse orando: ó Deus Todo-Poderoso, me mostre quem é o Messias, revela-me quem é o Messias. E logo em seguida o Senhor falou: eu te vi orando debaixo daquela figueira. Aí ele falou: tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. Então, irmão, quando se ouve a palavra de Deus e a pessoa não toma uma ação diferente, não toma uma atitude diferente, as coisas não mudam na vida dela. Nós pregamos durante a semana que não adianta você ser só ouvinte da palavra, você tem que ser praticante, você não pode ser um ouvinte esquecido, porque tem pessoas que passam anos e anos e anos e anos dentro da igreja do Senhor e a sua situação não é transformada, não é mudada, né? Não sai daquela luta. Sabe por quê? Porque ela ouve a palavra e não pratica. É a prática que traz a bênção. É a prática que demonstra que você creu. É a prática que demonstra que você tem fé. Então, é fundamental a prática da palavra, porque a prática gera obras. E a fé sem obras, para que serve? Eu estou cheio de fé, pastor. Está cheio de fé, mas não toma uma atitude. Guarda a fé na gaveta, né? Não age segundo aquilo que ouviu. Como é que mude? Em todos os milagres do Senhor Jesus, o homem teve que participar, teve que tomar uma atitude. Alguém teve que tirar a pedra. O Lázaro teve que sair para fora, senão não tinha milagre. Tem que ter uma atitude, algo diferente, algo talvez que você nunca fez.
que haja uma diferença nas atitudes em função daquilo que você tem ouvido de Deus. Deus, através da pregação, nos traz a instrução. Mas o que adianta só a instrução se você não põe em prática? Não tem resultado. Não tem resultado. Tem pessoas que conhecem a Bíblia toda de fio a pavio, mas não pratica. Não adianta nada. É até pior, porque ela descartou aquilo que ela ouviu. Ela enterrou o talento. Enterrou o talento. Aquele que enterra o talento não tem bênção, perde até o talento que foi dado. Entendam, irmãos, é a prática. Você tem que tomar atitudes diferentes na medida que você ouve uma instrução, uma pregação da palavra do Senhor. O Senhor está falando conosco hoje sobre usar a diferença. Use a diferença na mensagem que você ouviu, a diferença que há na sua habilidade, na sua aptidão, no seu entendimento, naquilo que Deus colocou em você. Use de acordo com o parâmetro da palavra de Deus, que as bênçãos vão ser geradas e tudo vai crescer e vai prosperar. Entendam, irmãos? Nossas atitudes e reações revelam as diferenças que há em nós. Como é que eu vou saber se uma pessoa é diferente de outro, se eu não olhar, não analisar as atitudes dela? Se ela fizer tudo igual. Eu sei que há diferença, mas é pelas atitudes, pelas práticas, que elas ficam evidenciadas. Não, aquele faz diferente. Aquele é diferente. Aquele não fala palavrão, né? Aquele não faz isso, não faz aquilo, né? Então ele é diferente. E é uma boa diferença. Entenda, irmãos, Daniel, ele fez diferente, ele não se contaminou com a comida do rei. E ele recebeu o quê? Mais dons de Deus. Deus deu dons a ele, dons diferentes de todos, porque o rei procurou inúmeros, videntes para revelar o sonho dele, e ninguém trouxe a revelação do sonho. Mas havia um profeta diferente, o profeta de Deus, que trouxe a revelação. Noé foi diferente, irmãos. Tanto é que ele não sucumbiu, pereceu a humanidade toda, mas Noé, que era diferente, era temente a Deus, e a sua família foi preservada. Abraão fez diferente, irmãos. Tinha erros, mas tinha diferença. Ele é considerado o pai da fé, porque ele foi sacrificar o seu único filho a pedido de Deus, mas não foi necessário. Isaac, diferente pela perseverança. Jacó era diferente, começou como enganador, depois foi transformado e Deus fez tudo diferente na vida dele. José do Egito, Moisés, Josué, Samuel, Davi, então, tinha ninguém que queria enfrentar o Golias, só ele, irmãos. Então, Davi, todos eram diferentes e receberam bênçãos e Deus os usou. Então, todos nós identifica a diferença que Deus colocou em você, irmão, e use de acordo com a palavra e gere bênção na sua vida. Romanos capítulo 12, versículo 5. Glória, pastor, essa palavra está muito complexa para mim. Deus vai trazer uma pregação de uma maneira diferente para que você assimile. Confia no Senhor. Romanos 12, 5 diz: assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se a profecia seja ela segundo a medida da fé, se é ministério seja em ministrar, se é ensinar haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. Então, irmãos, somos o corpo de Cristo, mas somos órgãos diferentes com funções diferentes. Deus quer que usemos a diferença. Imagina, irmão, se o coração quisesse fazer o que faz o rim ou o fígado, estava todo mundo mortinho da Silva, né? O coração tem que bater, irmãos, né? O cérebro tem que pensar, não é isso? O rim tem que filtrar, o fígado tem que distribuir, gerenciar, o pulmão tem que trazer a respiração. Cada um com uma função, irmão. Funções diferentes, né?
tem órgãos duplos, mas tem um que faz diferente do outro. Um que não funciona tão bem quanto o outro. Tá? Entendam, irmãos. O corpo de Cristo é a mesma coisa, cada um com um dom. Não adianta, todo mundo quer o dom de curar, irmão. Todo mundo quer, porque é popular, irmãos. Mas Deus te chamou e colocou algo diferente. Use essa diferença, irmão. E não procure ser popular com as pessoas, procure agradar a Deus. Essa é a diferença. É esse que vai trazer a bênção. Deus quer que usemos a diferença, foi para isso que Ele nos deu a diferença. Dons diferentes, ministérios e funções diferentes, tudo dado por Deus para que façamos diferente e para que haja crescimento. Em Malaquias capítulo 3, versículo 18, o Senhor diz que há diferença entre quem serve e quem não serve a Deus. E nós temos que ter a diferença daquele que serve ao Senhor. A nossa maior e melhor diferença, sabe qual que é? É o nosso Deus. É o nosso Deus. Como nós pregamos no início, o nosso Deus é diferente. Ele é trino, Ele é todo-poderoso, misericordioso, movido por amor. Não há Deus igual ao nosso Deus. Porque é um Deus diferente. É o Deus, para começar, o único Deus verdadeiro. O único que é digno de louvor, de adoração. Ele é o único. É o nosso Deus diferente. O nosso Deus não é um Deus de pau, de pedra, de barro. O nosso Deus não é um Deus morto, Ele está vivo. O nosso Deus é um Deus poderoso, que pode fazer tudo, mas Ele pode fazer tudo igual se Ele quiser, mas Ele faz tudo diferente, porque Ele tem propósitos nas diferenças. As diferenças é que vão trazer evolução, as diferenças é que vão trazer crescimento, as diferenças é que vão trazer transformações, as diferenças vão trazer bênçãos, né? Muitas bênçãos só receberemos quando nós obedecermos a palavra usando as nossas diferenças. Identifique e use a diferença que Deus colocou em você e receba a bênção do Senhor, porque nós só existimos porque somos diferentes. Use, irmão. Eu não sei qual a diferença que Deus colocou em você, eu não sei, mas você procure se conhecer, aquilo que você faz diferente, aquilo que você faz até melhor que os outros. Use essa diferença e cresça, prospere, seja um campeão, um vencedor, né? Em o nome do Senhor Jesus. Amém, povo de Deus? Glorificado seja o nome do Senhor. E vamos orar